A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal 1517 Sola Escritura. Meu nome, Maria José Ponciano. Se você já é inscrito, fique conosco, compartilhe esse vídeo, verifique a sua inscrição, verifique o sininho de notificações. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Hoje o nosso vídeo é especial. Sim, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E nós vamos falar hoje de preciosas mulheres bíblicas. Mulheres bíblicas preciosas que com a sua vida nos deixaram vários exemplos a ser seguidos. Nós vamos colocar não por ordem cronológica, mas na direção do que elas nos ensinaram. Entre vários aspectos de sua vida, da vida de cada uma delas, nós vamos apenas salientar um. A primeira mulher que nós vamos mencionar é Abigail. A Bíblia nos diz que o rei Davi estava sentindo necessidade junto com o seu grupo, o grupo de homens que o seguia e o servia, e ele foi até a casa de Abigail e pediu para o seu esposo Nabal, né? Ele mandou um mensageiro que lhe cedesse comida, mas Nabal logo negou. E o rei Davi ficou muito triste com isso, porque ele tinha cuidado das ovelhas de Nabal, tinha observado enquanto seus pastores saíam com as suas ovelhas, e ele estava sempre ali de olho, observando, protegendo, e ele achou injusto. E Abigail, quando soube disso, quando um servo lhe contou, ela foi diretamente, preparou comida, mandou separar e levou aquelas comidas, aquelas especiarias para Davi e o seu grupo, pois Davi já estava vindo para a casa de Abigail protestar isso a Nabal. E Abigail foi e levou e se prostrou diante do rei Davi e disse: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Que traves os combates do Senhor em toda a tua vida. Nenhuma culpa se acha em ti. 1 Samuel, capítulo 25, verso 28. Você depois pode ir no texto e verificar toda a história. E Abigail, quando chegou a Davi, com essa humildade, chamando para ela a culpa que tinha sido do seu esposo, ela foi ali uma pacificadora. É esta qualidade que hoje nós salientamos na vida de Abigail. Ela foi uma pacificadora. Ela se colocou para resolver um problema, para dar a solução a um problema. Ela foi apaziguar os ânimos exaltados que estavam de Davi e do grupo que o seguia. Mas ela não, ela se colocou como pacificadora. Será que nós temos nos colocado nessa posição? Nos encalços, né? Incautos da vida. Será que nós temos nos colocado nessa posição de pacificadora diante dos problemas que surgem? Será que você e eu temos nos colocado como pacificadoras? Como Deus quer que sejamos? Deus quer que sejamos pacificadores. A segunda mulher que nós vamos observar é Ana. A história de Ana se encontra no primeiro capítulo de Samuel. A Bíblia nos diz que Ana não podia gerar filhos para o seu esposo Eucana. E ela muito triste, os anos passando, e ela não gerava filhos.
Só que Ana, ela tomou atitude prudente. Ela não viu no marido o problema. Não, não. Ela percebeu que era uma questão espiritual. E ela foi ao templo. E a Bíblia nos diz que os seus lábios, eles se mexiam, mas não se ouvia voz. Olha que nós aprendemos com Ana. Discernimento espiritual. Será que você e eu temos tido discernimento espiritual? Ou temos nos deparado com questões e vemos nas pessoas o problema, quando o problema é espiritual? Ana correu à casa do Senhor, Ana se humilhou ao Senhor, Ana suplicou. O que é que você tem pedido ao Senhor? O que é que você tem suplicado ao Senhor? Continue com discernimento, buscando cada vez mais ao Senhor, e Ele vai te ouvir. Olha o que Ana responde para Eli. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Porque ela se humilhou. Seja qual for a questão que você esteja passando, quão difícil seja aos seus olhos, se humilhe perante o Senhor. Busque discernimento espiritual. A terceira mulher que nós vamos observar é Ruth. Ruth, talvez você já ouviu falar da história de Ruth. E o que ela fala em resposta para sua sogra, até muitas vezes se torna voto na hora do casamento, se torna um voto ali. Os noivos preferem dizer esse texto um para o outro, de tão profundo, de tanta abnegação, de tanto amor que esse texto que nós vamos ler transmite. A Bíblia nos diz que Noemi, sogra de Ruth, perdera o esposo e os seus 2 filhos. E ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth. E ela pediu para que as suas noras a abandonasse, voltasse para a sua terra, porque ela estaria voltando também para a sua terra. A Orfa, a Bíblia nos diz, que atendeu o pedido de Noemi e voltou para a sua terra. Mas Ruth não. Ruth permaneceu com a sua sogra. Ela aceitou ir para uma terra estranha para ficar com a sua sogra. O que nós aprendemos com Ruth? Com Ruth, nós aprendemos esse grande amor, este amor de abnegação. Ela acompanhou, ela mesmo jovem ainda, podendo produzir filhos, como você pode observar durante o livro, ela vai gerar filhos, e esses filhos vão ser descendentes de Davi e vai fazer parte da linhagem de Jesus. Ela permaneceu com a sogra. O que nós aprendemos com Ruth? Amor. Amor, abnegação. Amor pela sogra. Sim, muitas vezes as mulheres, elas pecam nessa área. Muitas vezes esse é o motivo para separações, divórcios, contendas. A falta de amor. Esse amor de abnegação. Esse amor de entrega que a Ruth teve pela sua sogra. Que você e eu possamos aprender este amor que acompanha. Olha só o que Ruth disse para Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que amor lindo! Que amor
de abnegação, de entrega. Que nós possamos amar assim, amar os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos. A quarta mulher que nós vamos aprender hoje, um pouquinho, é Esther. A Bíblia nos diz que Esther, Deus a escolheu. Ela foi escolhida por Assuero para ser rainha. E ao ser escolhida, ela não disse que pertencia ao povo judeu. E o povo judeu estava sendo ameaçado de ser exterminado. E houve um decreto para que isso acontecesse. E o seu tio, Mardoqueu, ele foi e mandou um recado para Esther. E Esther respondeu que ela não podia ir na presença do rei sem ser chamada. Aí Mardoqueu disse para ela, mas quem sabe que para este momento você foi escolhida como rainha. Eu estou resumindo a história, tá? Você pode conferir todos os detalhes no livro de Esther. E sabe o que Esther respondeu para Mardoqueu? Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que resposta nobre que a Esther teve. Porque era contra a lei ela ir à presença do rei. Ela estava sujeita à morte, a não ser que o rei estendesse o seu cetro para ela. E ela disse, se eu tiver que morrer, morrerei. O que nós aprendemos com Esther? Amor pelos seus. Ela amou o seu tio, amou todos os judeus que estavam ali, em toda aquela área de Suzã, em todo o império, precisando de um socorro. E ela se dispôs para ser esse socorro e disse, se preciso fosse, ela morreria. Nós temos que aprender com Esther este amor de entrega pelos seus. Você tem amado os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos? Você tem jejuado pela sua família? Você tem jejuado pelo seu casamento? Que possamos aprender isso hoje com a rainha Esther. São várias mulheres preciosas que a Bíblia menciona. Mas hoje nós vamos terminar com Maria. Sim, Maria, mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o anjo Gabriel apareceu para Maria, falando que ela tinha sido agraciada, a escolhida. E olha que foi que ela respondeu para o anjo. Essa história encontra-se em Lucas capítulo 1, versículo 38. Depois você pode conferir todos os detalhes. Maria respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que nós podemos aprender hoje com Maria? Obediência. Sim, ela se tornou obediente à palavra de Deus. Ela disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que eu e você possamos aprender hoje com Maria a obediência à palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos conduza em todos os momentos da nossa vida. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de conquistas, momentos de lutas. Que a palavra de Deus nos conduza.
que eu e você possamos aprender hoje com Maria a ser obediente. Todas essas mulheres nos ensinam várias qualidades cristãs. Hoje observamos só estas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que possamos seguir esses exemplos. Feliz Dia das Mulheres!